14º dia. Quando Deus parece distante, Ele se escondeu do seu povo, mas eu confio nele e nele ponho a minha esperança. Isaías capítulo 8, versículo 17. Deus é real, a despeito de como você se sinta. É fácil adorar a Deus quando as coisas vão bem, quando Ele provê comida, amigos, família, saúde e situações felizes. Mas as circunstâncias não são sempre agradáveis. E como então você irá adorar a Deus? O que você faz quando Deus parece estar a milhões de quilômetros? A mais profunda adoração é louvar a Deus a despeito da dor, dar graças durante a provação, manter a confiança nele em meio à tentação, render-se a Ele durante um sofrimento e amá-lo quando Ele parece distante. Amizades são frequentemente testadas por separação e silêncio. Ou você é separado por uma distância física, ou está impossibilitado de conversar. Na sua amizade com Deus, não será sempre que você se sentirá próximo dele. Philip Yancey observou sabiamente, abre aspas, todo relacionamento passa por períodos de proximidade e distanciamento. E no relacionamento com Deus, por mais íntimo que seja, o pêndulo vai oscilar de um lado para o outro. Fecha aspas. Philip Yancey, O Deus Invisível. São Paulo, Editora Vida, 2001, página 234. É aí que a adoração fica difícil. Para amadurecer a amizade, Deus irá testá-la com períodos de aparente separação. Épocas em que se tem o sentimento de que Deus nos abandonou ou esqueceu. Tem-se a impressão de que Deus está a quilômetros de distância. João da Cruz se referiu a esses dias de seca espiritual, dúvida e distanciamento de Deus como a noite escura da alma. Henry Nouwen chamou-os de o ministério da ausência. A. W. Tozer chamou-os de o ministério da noite. Outros o mencionam como o inverno do coração. Com exceção de Jesus, Davi foi provavelmente quem teve uma amizade mais íntima com Deus do que qualquer outra pessoa. Deus teve prazer em chamá-lo um homem segundo o meu coração. Samuel capítulo 13, versículo 14. Atos capítulo 13, versículo 22. Apesar disso, Davi frequentemente reclamava da aparente ausência de Deus. Por que, Senhor, tu permaneces afastado na hora de sofrimento? Por que te escondes de mim? Salmos capítulo 10, versículo 1. Por que me abandonaste? Por que estás tão longe de salvar-me? Tão longe dos meus gritos de angústia? Salmos capítulo 22, versículo 1. Por que me rejeitaste? Salmos capítulo 43, versículo 2. Vê também Salmos capítulo 44, versículo 23. Capítulo 74, versículo 11. Capítulo 88, versículo 14. Capítulo 89, versículo 49. É óbvio que Deus não abandonou realmente Davi, assim como não abandona você. Ele prometeu várias vezes: eu jamais o abandonarei ou rejeitarei. Deuteronômio capítulo 31, versículo 8, Salmos capítulo 37, versículo 28, Evangelho de São João capítulo 14, versículo 16 e 18, Hebreus capítulo 13, versículo 5. Mas Deus não prometeu: você sentirá sempre a minha presença. Aliás, Deus reconhece
que algumas vezes esconde sua face de nós. Isaías capítulo 45, versículo 15. Existem momentos em que ele parece ter desaparecido de nossa vida sem deixar pistas. Floyd McCluggan escreve o que acontece. Abre aspas. Certo dia você acorda e percebe que todas as suas sensações de comunhão espiritual se foram. Você ora, mas nada acontece. Você repreende o diabo, mas isso não muda nada. Você faz exercícios espirituais. Seus amigos oram por você. Você confessa cada pecado que consegue imaginar. E então sai por aí pedindo perdão a todos que conhece. Você jejua e nada ainda. Você começa a se perguntar: quanto tempo essa depressão espiritual irá durar? Dias? Semanas? Meses? Será que ela vai acabar? Você tem a impressão de que suas orações simplesmente batem no teto e voltam. Em absoluto desespero você grita: qual é o meu problema? Floyd McCluggan, Find the Friendship with God. Ann Arbor, Vine Books, 1992, página 186. A verdade é que não há nada de errado com você. Trata-se de uma parte normal da aprovação e amadurecimento de sua amizade com Deus. Todo cristão passa por isso ao menos uma vez, e normalmente várias vezes. É doloroso e perturbador, mas absolutamente vital para o desenvolvimento de sua fé. Ter conhecimento disso deu esperança a Jó quando não podia sentir a presença de Deus em sua vida. Ele falou: se vou para o Oriente, lá ele não está. Se vou para o Ocidente, não o encontro. Quando ele está em ação no Norte, não o enxergo. Quando vai para o Sul, nem sombra dele eu vejo. Mas ele conhece o caminho por onde anda. Se me puser à prova, aparecerei como o ouro. Jó, capítulo 23, versículos 8, 10. Quando Deus parece distante, você pode pensar que Ele está zangado ou o está punindo por algum pecado. E, na verdade, o pecado realmente o desliga de uma amizade íntima com Deus. Nós entristecemos o Espírito de Deus e sufocamos nossa amizade com Ele ao desobedecer, entrar em conflito com outras pessoas, nos ocupar ou ter amizade com o mundo, além de outros pecados. Salmo, capítulo 51, Efésios, capítulo 4, versículos 29 e 30, Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19, Jeremias, capítulo 2, versículo 32, Coríntios, capítulo 8, versículo 12, Tiago, capítulo 4, versículo 4. Mas, frequentemente, esse sentimento de abandono e afastamento de Deus não tem nenhuma relação com o pecado. É um teste de fé que todos devemos enfrentar. Será que você continuará a amar, confiar, obedecer e adorar a Deus, mesmo quando não sente sua presença, nem há evidência visível da ação divina em sua vida? Nos dias de hoje, o erro mais comum que os cristãos cometem é buscar uma experiência, em vez de buscar a Deus. Eles buscam sensações, e se elas ocorrerem, concluem que foram bem-sucedidos em adorar. É errado. Na realidade, Deus em geral afasta as nossas sensações para não dependermos delas. Buscar uma sensação, mesmo uma sensação de proximidade com Cristo, não é adoração. Quando você é um cristão novo, Deus lhe dá muitas emoções comprobatórias e, frequentemente, responde a orações mais imaturas e egoístas, tudo para que você saiba que Ele existe. Mas, à medida que você crescer na fé, Ele irá emancipá-lo dessa dependência. A onipresença de Deus e a manifestação de sua presença são coisas diferentes. Uma é um fato, a outra é, frequentemente, uma sensação.
Deus está sempre presente, mesmo que você não perceba sua presença. E sua presença é muito profunda para ser medida por uma mera emoção. Sim, Ele quer que você sinta a sua presença. Porém, Ele está mais interessado que você confie e não tanto que o sinta. Fé e não sentimentos agrada a Deus. As situações que mais põem à prova a sua fé são aquelas em que a vida desanda e Deus não pode ser achado. Isso aconteceu com Jó. Em um único dia, ele perdeu tudo: sua família, seus negócios, sua saúde e tudo o que possuía. E o que é pior, ao longo de 37 capítulos, Deus não disse nada. Como louvar a Deus quando você não compreende o que está acontecendo na sua vida e Deus está em silêncio? Como permanecer em comunhão em meio a uma crise e sem nenhum contato? Como manter os olhos em Jesus quando eles estão cheios de lágrimas? Você faz o que fez Jó. Então prostrou-se, rosto em terra em adoração, e disse: Saí nu do ventre da minha mãe, e nu partirei. O Senhor o deu, o Senhor o levou. Louvado seja o nome do Senhor. Jó, capítulo 1, versículo 20 e 21. Diga a Deus exatamente como você se sente. Derrame seu coração perante Ele. Descarregue todos os seus sentimentos. Jó fez isso quando disse: Por isso não posso ficar calado. Estou aflito, tenho de falar, preciso me queixar, pois o meu coração está cheio de amargura. Jó, capítulo 7, versículo 11. Quando Deus lhe apareceu distante, ele clamou: Como tenho saudades dos dias do meu vigor, quando a amizade de Deus abençoava minha casa. Jó, capítulo 29, versículo 4. Deus pode lidar com suas incertezas, sua raiva, seu sofrimento, sua confusão e suas indagações. Você sabia que admitir seu desespero para Deus pode ser uma declaração de fé? Confiando em Deus e sentindo desespero ao mesmo tempo, Davi escreveu: Cri, por isso falei, estou completamente arruinado. Salmos capítulo 116, versículo 10. Isto parece uma contradição: confiar em Deus, mas se sentir destruído. A franqueza de Davi, na verdade, revela uma profunda fé. Primeiro, ele acreditava em Deus. Segundo, ele acreditava que Deus ouviria sua oração. E terceiro, ele acreditava que Deus o deixaria dizer como se sentia e ainda assim o amaria. Concentre-se em quem Deus é, sua natureza imutável. Independentemente das circunstâncias e de como você se sente, apegue-se ao caráter imutável de Deus. Lembre-se daquilo que é eternamente verdadeiro a respeito de Deus. Ele é bom, Ele me ama, está comigo, sabe por que coisas estou passando, Ele se importa e tem um bom plano para a minha vida. V. Raymond Edman disse: Nunca duvide na escuridão o que Deus lhe disse na luz. Quando a vida de Jó se desfez e Deus permaneceu em silêncio, Jó ainda achou os seguintes motivos para louvar a Deus. Ele é bondoso e amoroso. Jó, capítulo 10, versículo 12. Ele é todo-poderoso. Jó, capítulo 42, versículo 2, capítulo 37, versículos 5 e 23. Ele repara em cada detalhe da minha vida. Jó, capítulo 23, versículo 10, capítulo 31, versículo 4. Ele está no controle. Jó, capítulo 34, versículo 13. Ele tem um plano para a minha vida. Jó, capítulo 23, versículo 14.
Ele vai me salvar. Jó, capítulo 19, versículo 25. Confie que Deus cumprirá as promessas. Em tempos de seca espiritual, você deve confiar pacientemente nas promessas de Deus e não nas emoções. Deve perceber que Ele o está levando a um nível mais profundo de maturidade. Uma amizade baseada em emoções é, na verdade, frívola. Então, não fique preocupado com os problemas. As circunstâncias não podem mudar o caráter de Deus. A graça de Deus ainda está à plena força. Ele ainda é a seu favor, mesmo que você não possa senti-lo. Na ausência de circunstâncias confirmativas, Jó se apegou à palavra de Deus. Ele disse: "Não me afastei dos mandamentos dos seus lábios. Dei mais valor às palavras de sua boca do que ao meu pão de cada dia." Jó, capítulo 23, versículo 12. Essa confiança na palavra de Deus fez que Jó permanecesse fiel, ainda que nada fizesse sentido. Sua fé foi forte em meio à dor. Embora ele me mate, ainda assim esperarei nele. Jó, capítulo 13, versículo 15. Quando você se sente abandonado por Deus e mesmo assim mantém sua confiança nele, a despeito de seus sentimentos, você o está adorando da forma mais profunda. Lembre-se do que Deus já fez por você. Se Deus nunca tivesse feito nada mais por você, Ele ainda mereceria seu louvor ininterrupto pelo resto da vida, por causa do que Jesus fez por você na cruz. O Filho de Deus morreu por você. Este é o maior de todos os motivos para adorar. Infelizmente, esquecemos os detalhes cruéis do torturante sacrifício que Deus fez a nosso favor. A familiaridade traz a complacência. Mesmo antes de sua crucificação, o Filho de Deus foi desnudado, espancado até ficar quase irreconhecível, açoitado, ridicularizado e escarnecido, coroado com espinhos e cuspido de forma humilhante. Ultrajado e ridicularizado por homens exalmados, ele foi tratado pior do que um animal. Então, quase inconsciente pela perda de sangue, ele foi forçado a arrastar uma cruz colina acima. Foi pregado nela e deixado para morrer com a lenta e excruciante tortura da morte por crucificação. Enquanto seu sangue escorria, escarnecedores ficavam ao seu redor e gritavam insultos, desafiando sua afirmação de que era Deus. Em seguida, como Jesus assumiu em si mesmo a culpa pelos pecados de toda a humanidade, Deus desviou os olhos daquela horrível visão. E Jesus gritou em total desespero: meu Deus, por que me abandonaste?" Jesus poderia ter se salvado, mas então não poderia salvar você. Palavras não podem descrever as trevas daquele momento. Por que Deus permitiu e suportou tão medonho e perverso ato de crueldade? Por quê? Para que você pudesse ser poupado da eternidade no inferno e para que você pudesse partilhar de sua glória para sempre. A Bíblia diz: em Cristo não havia pecado, mas Deus colocou sobre Cristo a culpa dos nossos pecados para que nós, em união com Ele, vivamos de acordo com a vontade de Deus. Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Jesus desistiu de todas as coisas para que você pudesse ter todas as coisas. Ele morreu para que você pudesse viver para sempre. Somente isso já vale seu agradecimento e louvor contínuo. Você nunca mais deveria se perguntar por que motivo deveria ser grato. 14º dia,
pensando sobre meu propósito. Um tema para reflexão. Deus é real a despeito de como você se sente. Um versículo para memorizar. Deus mesmo disse: nunca os deixarei e jamais os abandonarei. Hebreus capítulo 13, versículo 5. Uma pergunta para meditar. Como me concentrar na presença de Deus, especialmente quando Ele parece distante?